Olá, eu sou o Gustavo Silva e a partir de agora eu vou te deixar a par dos fatos. Seja bem-vindo! Começamos essa edição falando sobre relações internacionais. Com a morte da Rainha Elizabeth II, como fica a relação entre Brasil e Inglaterra? A Rainha Elizabeth II, monarca que tinha 96 anos de idade, morreu. Quem assume o trono é o rei Charles III. A rainha chegou a vir ao Brasil uma vez. Por mais que decisões políticas sejam tomadas por um primeiro-ministro, a relação entre a família real e o Brasil é boa. As relações de comércio também são boas. O Reino Unido está entre os países que mais investem no Brasil. Muitas companhias britânicas já investiram fortemente no Rio de Janeiro. Cabe esclarecer que no século XIX as relações comerciais eram por conta dos escravos negros, ou seja, a relação entre Brasil e Inglaterra ultrapassa diversos momentos da história. Um padre e um pastor numa mesma chapa presidencial. Sem Roberto Jefferson, o PTB lançou outro nome para a disputa pelo Planalto. Veja. Em 2022, as eleições para a presidência da República trouxeram grandes reviravoltas políticas. De repente, Roberto Jefferson se lança candidato à presidência, mas cumpre prisão domiciliar. A Justiça Eleitoral entendeu que ele não pode ser candidato. O PTB, então, permanece na disputa. Roberto Jefferson chegou a dizer, quando ainda era considerado candidato, que a ideia de sua candidatura era para ajudar Bolsonaro. Atualmente, o PTB leva para as eleições uma chapa formada pelo padre Kelmon e pelo pastor Gamonal, candidatos à presidência e vice-presidência do país, respectivamente. No último dia 12, o PTB lançou oficialmente o nome dos dois. Em propaganda na TV, os dois falam que católicos e evangélicos precisam se unir. De acordo com o site Poder 360, Kelmon se diz padre ortodoxo, mas não pertence à comunhão das igrejas ortodoxas no Brasil. Kelmon, no entanto, vem pontuando mal nas pesquisas. Com oscilações, tanto Lula quanto Bolsonaro seguem liderando as pesquisas de intenção de votos já divulgadas. O presidente, buscando a sua reeleição, está com um tom mais tranquilo em suas falas e vem mostrando em campanha grandes feitos ao Brasil, além de apresentar o que fez e o que fará pelas mulheres. Lula tenta uma reaproximação com o público evangélico. O ex-presidente vem pontuando bem em pesquisas, mas entende que este público, em específico, é fundamental para vencer as eleições. Atualmente, quem melhor pontua entre os evangélicos é Jair Bolsonaro. A esposa de Lula tem como religião o candomblé, e para algumas pessoas isso pode ser empecilho para Lula conquistar fiéis das igrejas evangélicas. O A Par dos Fatos conversou com Daniela Benoit, que é profissional de mídia especialista em cultura negra. O assunto agora é o racismo na vida pública. Olá, sou a Daniela Benoit, tenho 46 anos, sou publicitária, mãe de 2 meninas lindas. Hoje eu queria abordar com vocês um tema muito necessário, que é política. Eu sei que política pode não ser um assunto muito palatável para a população de uma forma geral. Realmente, a gente se encontra num panorama onde estamos um pouco sem fé, devido aos últimos anos que a gente tem passado, de pandemia, de recessão, de altos custos, mas é muito importante que a gente preste atenção em algumas coisas que estão acontecendo. Hoje, na bancada de política de uma forma geral, a gente só tem 28% de representantes de pessoas da nossa cor. É importante também ressaltar que no dia do debate que aconteceu na Band, não existia um jornalista que pudesse trazer para os candidatos um olhar de como o povo da periferia, como o povo negro, como o homem cresce com uma expectativa de vida menor, que tem medo de sair e ser morto pela polícia, ou uma mãe que cria seu filho sozinho, que não tem suporte do governo e tem que largar os filhos na mão do crime. Então, eu acho que nessa eleição é muito importante a gente votar na representatividade, que a gente vote em pessoas que entendam o que a gente passa,
entendam o que é ser um negro periférico. Acho importante também ressaltar o respeito às mulheres, o respeito às pessoas de classe social, à política educacional. Então nós temos que ficar atentos, porque não é importante só votar para presidente. É importante votar para vereador, votar para deputado estadual, votar para deputado federal, para governador. Todas as eleições são imprescindíveis dentro desse cenário, porque cada um tem o seu papel dentro do ecossistema. E o papel da bancada, por exemplo, de deputados federais, é ter certeza que o país vai ser legislado de forma correta, que todos os presidentes, todos e qualquer presidentes, eles precisam ter um órgão que regule e que traga a vontade do povo para dentro de casa. Então, meu pedido aqui é para que todos nós tenhamos o nosso candidato, que a gente preste atenção na trajetória, entenda qual é o plano de governo. E eu sei que não é fácil para todos, e os planos de governo são escritos de forma ou muito elaborada ou muito simplista, mas é importante que a gente estude, que a gente escute de imprensa que tem credibilidade, que a gente não se informe em blogs ou com pessoas que não têm conhecimento político e que estão apenas repetindo comportamentos que eles ouviram de outros. Então, para essa próxima eleição agora, em outubro, eu peço que a gente tenha um voto consciente e que a gente olhe para dentro da nossa própria comunidade para entender o que nos falta e quem pode trazer isso para nós. As eleições esse ano nem acabaram, mas já há quem diga que as peças se movimentaram para a eleição de 2026. Entenda mais agora. A forte presença de Michele Bolsonaro na campanha do marido pela reeleição incomodou opositores. Michele, nos últimos 4 anos, esteve atuante e foi diferente da frase bela, recatada e do lar. Para muitos, a forte atuação dela com o público feminino, a sua ligação com evangélicos, que é uma classe crescente no país, e seus sinais de liderança nos tempos, pode resultar em uma eleição à presidência da República. Se reeleito, Jair Bolsonaro deverá encerrar o seu ciclo como presidente do país, já que um chefe do executivo pode ficar no cargo por apenas 8 anos por conta das 2 eleições gerais. Para 2026, muitos nomes já aparecem como potenciais candidatos. Simone Tebet, do MDB, Soraya Tronic, do União Brasil, Eduardo Leite, do PSDB e Márcio França, do PSB. No caso de França, caso seja eleito senador por São Paulo, conforme as pesquisas demonstram, ele terá um mandato de 8 anos. Então, em 2026, se ele se candidatar à presidência e não ser eleito, continuará como senador. França tem boa articulação política. É considerado um dos melhores prefeitos das cidades do litoral paulista. Foi considerado um bom governador e sabe dialogar com todos os lados, além de ter o carisma a seu favor. Em 2026, ainda é dúvida partidos como o PT e o PSOL, que podem se unir com um único candidato, o mais forte nome da esquerda em crescimento, Guilherme Boulos. Ainda assim, Michele Bolsonaro, esposa do presidente, pode ser candidata em 2026. O assunto agora é a importância do voto na democracia brasileira. Esse assunto a gente explica. O voto é extremamente importante para o funcionamento da democracia. Se nós pensarmos o Estado Democrático de Direito, as democracias republicanas, a forma de participação do povo popular é através do voto na escolha dos seus representantes. Portanto, a construção de um pacto entre todos os membros da sociedade para definir qual as melhores regras para regular o funcionamento da sociedade, das suas instituições, ela se dá através do voto, e no mundo moderno, o voto que escolhe os representantes políticos, que em assembleia, seja assembleias municipais para definir as regras de comportamento das instituições e dos indivíduos nos municípios ou das assembleias estaduais para fazer o mesmo para os estados e na Assembleia Federal e no Senado para regular o comportamento
das instituições no país como um todo. Bom, lamentavelmente, né, o Brasil não tem uma tradição de respeito à soberania popular, que é conquistada através da participação de todos pelo voto. Né, tivemos durante a nossa República várias interrupções, duas grandes interrupções, sendo uma no governo do Getúlio Vargas, numa ditadura civil, e uma outra numa longuíssima ditadura militar, em que passamos afastados 22 anos do exercício do voto soberano. Então, nesse sentido, mesmo após a Constituição de 88, tivemos duas formas de negação do voto, que foram dois impeachments, um realizado em relação ao presidente Collor de Mello e um outro mais recente em relação à presidenta Dilma Rousseff. Bom, não é que o impeachment não possa ser realizado, pode e deve, desde que não seja por circunstâncias de interesses políticos de um grupo, assim suplantando o interesse popular que eleger aquele candidato para representá-lo na presidência. Nesse sentido, o impeachment é legal quando o crime cometido é extremamente claro, dado que é através do voto que nós temos a representação do povo e a representação dos seus interesses. E nós não podemos substituir essa representação popular pela representação de um grupo político insatisfeito com alguma governança. Na nossa enquete no Instagram, queremos saber se você sabe quais são os 3 senadores do seu estado. Vote pelo Instagram do @Portal Futuro Livre e siga Lima INV. Até a próxima notícia e até mais. Tchau!